Para sanar qualquer tipo de dúvida, para apaziguar, para amenizar os ânimos, Isaac, atacante que chega do Fluminense, em contrapartida à ida de Canóbio ao Rio de Janeiro, está em Curitiba, realiza exames médicos e vai ser anunciado pelo Furacão nos próximos dias. Jogador muito jovem, revelado na base do Fluminense, está fechado com o Atlético. 3 anos de contrato para o jogador que chega para reforçar o Furacão em 2025. Havia certa dúvida porque o Canóbio treinou hoje pelo Atlético no CT do Caju nesta quarta-feira. Fato é que ele vai ao Rio de Janeiro também e vai se apresentar lá no Fluminense, certo? Então, situação resolvida, a ver o valor, a ver quanto o Fluminense pagará ao Atlético pela negociação, além, logicamente, da chegada do Isaac. 3 anos de contrato, chega em definitivo, certo? O que dá pra gente pensar? Isaac é centroavante na base, mas tem uma entrevista bem legal dele, inclusive, ao Globo Esporte, em 2023, em que ele fala da toda a história pessoal, história de superação, é realmente muito legal, tá? Mas a frase que chama atenção para o nosso contexto é: ele se espelha, ele entende que joga como joga o Luiz Henrique, ex-base do Fluminense, né? Na verdade, da base do Fluminense, ex-jogador do Fluminense, hoje jogador do Botafogo que deve ser vendido ao futebol europeu nessa temporada, né? Então, diz ele, jogador rápido, de explosão, de finalização, de objetividade principalmente, disse até que não gosta muito de voltar ao jogo, prefere perder a bola do que voltar ao jogo, então é bem interessante, é algo que faz sentido com o que o Barbieri disse pelo menos que quer fazer nesse time do Furacão. E faz sentido também pela possibilidade de disputa na centroavância do Atlético, né? O Furacão hoje tem o Matheus Babi, que hoje é o titular, dado que Mastriani, Lucas Giório e Pablo tendem a não permanecer no Atlético, então existe hoje a chance grande do Babi jogar no sábado contra o Paraná como um titular da equipe do Atlético. O Furacão ainda tem o Emerson, que foi testado na última temporada, realmente teve primeira sequência como profissional e não agradou tanto assim, é verdade, mas vai continuar tendo chances, além do Sorriso, que está agradando bastante, é uma peça um pouco mais móvel também. Então o Atlético no Isaac agora tem mais um jogador dessa maneira, né? Pode somar, logicamente, pode ser um jogador que venha a explodir no time profissional, logicamente é muito difícil contar com isso, não dá para contar com isso, é uma incógnita gigante, né? E por isso talvez a negociação seja ruim pro Atlético, né? O Canóbio, ele contribui na Série B do Campeonato Brasileiro, isso é fato, tá? E entendo quem discorda, a gente até já discordou sobre isso em debates em lives, mas a grande questão é que ele contribui sim, tá? Ele contribui fisicamente falando, taticamente falando, pro nível técnico dele, a Série B é também algo que ele poderia até melhorar nessa questão técnica, em questão de driblar melhor que os outros, em questão de chutar melhor que os outros, aparentemente, né? E incrivelmente ele pode ter uma expectativa melhor. Para dar um exemplo, né? O Canóbio no passado teve mais de 10%, 12% de conclusão em gol de conversão de chutes, certo? O Vitor Jacaré, que é um jogador que foi sondado pelo Atlético, chegou até a ter acerto com o Atlético, mas não veio, tem 6% no ano passado, né? Como um atacante da Série B do Campeonato Brasileiro. Nem todos são assim, alguns são. O Vitor Jacaré era, e aí para deixar essa comparação, né? O Canóbio, mesmo finalizando mal, finalizava duplamente melhor do que um atacante médio da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para deixar o exemplo, né? O Canóbio contribuiria na Série B, pelo menos na minha avaliação. E aí a grande questão é, o Isaac vai contribuir? Provavelmente não. Por isso, há sim a compensação financeira do Fluminense. É dinheiro, é grana, mais o Isaac. Agora, depende de quanto for essa grana. Se for uma parcela grande, vamos colocar 5, 6 milhões de euros, aí beleza. Aí eu entendo, o Atlético lucra mais ou menos o que gostaria de lucrar e tem mais grana para investir na janela, né? Pelo menos no mundo ideal, e ganha um jogador jovem para evoluir. Tudo bem. Agora, se for menos que isso, eu tenho sérias convicções de que o negócio foi ruim para o Atlético. Se for menos que 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, aí eu tenho alguma dúvida se o negócio foi valioso, foi bem feito pelo Atlético ou não. Vamos entender como vai ser a passagem do Isaac no Atlético. O jogador chega sem muita expectativa para ser testado ao longo do Campeonato Estadual e também na Série B do Campeonato Brasileiro. O fato é que sai mais um jogador entre os titulares, sai mais um jogador que contribuiria e teria protagonismo no Atlético e chega mais um jogador que não terá. E aí que é a grande questão. O Atlético já vendeu o Christian por 4 milhões de euros,
O Atlético vendeu o Eric por 5 milhões de euros. O Atlético vende o Canóbio por algo como isso, né? Não dá para cravar o valor em que ele foi vendido, mas, pô, não deve ter sido menos de 4 milhões de euros, a gente imagina. Vai vender o Lucas Esquivel, né? O River fez a proposta pela primeira vez recentemente, o Atlético tende a vender o Lucas Esquivel. 2,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do jogador, o que ainda está sendo negociado, mas é a proposta que o River Plate mandou para o Atlético pelo Lucas Esquivel. Gonçalo Mastriani, pelo menos aí talvez 2 milhões de euros, 2 milhões de dólares, se não for aceita a questão da troca por empréstimo, né, dele emprestado ao Vitória, do Felipe Machado emprestado ao Atlético, isso é uma questão, mas ainda assim, o Godoy foi emprestado ao Santos. Então o Atlético se livra de muito salário, o Atlético lucra muito com essas negociações e o Atlético só investiu pesado nessa janela no zagueiro Léo. Falta gente, falta um zagueiro pela direita, falta um ponta direita, falta um ponta esquerda reserva, falta um segundo volante, enfim, faltaria um lateral esquerdo em saída do Lucas Esquivel. O Atlético tem que começar a investir. De novo, o Atlético tem sim a possibilidade de montar um time de Série A na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético é um time, de longe, bem melhor financeiramente da Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem que aproveitar disso, tem que fazer disso uma vantagem sim. E o não aproveitamento dessa vantagem financeira pode causar em 2025 uma Série B turbulenta para o Atlético. Enfim, Isaac, do Fluminense, jogador muito jovem, está em Curitiba, vai realizar exames e firmar contrato com o Atlético, 3 anos de vínculo, e o Canóbio tá fechadão com o Fluminense também, deve se apresentar no Rio nos próximos dias, beleza? Abraço, rapaziada, tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!